Principal festa da colheita de todos os tempos. Nós já temos no Antigo Testamento sempre esse pensamento de que Deus, Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ou seja, a vida vem de Deus e isso não mudou até hoje. Vocês receberam um pequeno grão, que deve estar no bolso de vocês. Alguns já comeram, tinha gente com fome aí que já foi o grão. Não vai te fazer mal também. Um pequeno grão de trigo, né? E nós vamos voltar para ele algumas vezes hoje nessa mensagem. Eu peço a sua atenção hoje para alguns textos bíblicos para que vocês entendam toda a linha de pensamento dessa palavra. Mas eu gostaria que você soubesse que esse simples grão que você tem em mãos, grão de trigo, até hoje, por mais que o ser humano consiga fazer enormes colheitadeiras, máquinas de plantio e desenvolver os adubos químicos, preparar para que funcione lá na terra, todos os laboratórios do mundo que existem, os mais caros equipamentos de pesquisa, até hoje não conseguiram fazer sequer um grãozinho que vocês têm em mãos. O ser humano pode fazer uma série de coisas, mas tem uma limitação que até hoje o ser humano não ultrapassou, e eu creio que nunca vai ultrapassar, que é de fazer algo que viva, algo vivo, que se reproduz. Um grãozinho simples, você vai falar, nossa, isso aqui não vale nada, se engolir e já era, né? E nem matou a fome, muito pequeno. Mas dentro de uma semente dessa, está o poder de reprodução, criado por Deus. E já os israelitas valorizaram muito a festa da colheita, porque eles sabiam, olha, se não é Deus dar a vida, o ser humano não consegue. E até hoje os laboratórios podem misturar espécies, podem mudar a genética, mas nunca fazer um grão sem reproduzir de outros grãos, porque a vida é algo que vem de Deus. E a festa da colheita, muito comum no Antigo Testamento, vocês podem ver dois textos bíblicos que eu quero trazer para vocês. Também guardarás a festa das semanas, também era conhecida dessa forma, a festa das semanas. Por quê? Que é a festa das primícias da colheita do trigo. 7 semanas inteiras, eles estavam em espírito de comemoração da colheita, até que chegasse o dia onde eles comemoravam de verdade. Por isso, no Antigo Testamento, se você ler Festa das Semanas, está falando ali desse tempo de comemorar a colheita. E agora eu quero vir para um grão muito especial, mencionado no Novo Testamento. Jesus começa a dizer que seria necessário que ele morresse. Os discípulos não gostaram daquela notícia, porque eles queriam que Jesus ficasse ali com eles. E aí Jesus começa a explicar que era necessário de que ele morresse para que toda a ideia do cristianismo que estava na mente de Deus, de reprodução do cristianismo, pudesse entrar em vigor. E aí Jesus fala esse seguinte versículo: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quando Jesus fala aqui de morrer, ele está simbolizando, não é a morte do grão, mas é o transformar-se do grão em aquilo que você está vendo, para algo que depois de um tempo escondido e transformado na terra, possa se multiplicar para muitos outros grãos. Acho interessante que Jesus usa o grão de trigo como exemplo. Eu não sei se você sabe o poder que existe nesse grãozinho aqui, mas é o trigo que até hoje corresponde a 30% da caloria consumida no mundo por todas as pessoas. 30% da caloria vem do trigo, do pão. Interessante que essa semente aqui também, diferente de muitas outras, ela é uma semente que cresce em qualquer lugar. Tem muitas sementes que são exigentes, determinada altura, no nível do mar. O trigo cresce lá em Jericó, cidade que está 200 metros abaixo do nível do mar. Ela não está submersa, tá? Ela está localizada num lugar mais baixo que o mar. Vocês entendem? E ele também cresce lá nas montanhas do Tibete, onde está a 3.500 metros de altitude. É uma coisa fora do comum para as sementes
mas essa semente tem essa capacidade de se reproduzir em qualquer lugar. E aí Jesus fala sobre o grão de trigo, e ele diz assim: olha, se ele não morrer, essa que pode crescer em qualquer lugar, ele não vai dar frutos. E Jesus está falando aqui de si mesmo. Jesus é a semente. E ele fala: se eu não morrer, não vão ter mais frutos do cristianismo. E aí ele começa a explicar sobre a vinda, de como iria ser essa multiplicação do próprio Jesus. E ele diz assim, João 14, 16 a 18: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Não os deixarei órfãos. Ele está dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos, voltarei para vocês. E de que maneira? De que maneira essa semente que foi semeada volta para estar em nosso meio? E Jesus fala então do Espírito Santo, que seria a forma com que Jesus iria se reproduzir, o mesmo DNA dele, os mesmos traços genéticos, a mesma linha de pensar que tinha Jesus iria se reproduzir através do Espírito Santo plantado nos homens. Assim iria crescer o cristianismo. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Bom, aí nós temos o período então da morte de Cristo, e temos também a Páscoa. E aí Jesus então ressurge, aparece aos discípulos, e passa-se então um período. Deixa eu pedir para vocês, quanto tempo durava a festa da colheita, ou o tempo da festa da colheita no Antigo Testamento? Quantas semanas? 7 semanas. Se você olhar no calendário, quando foi comemorado a Páscoa, você vai pegar do nosso calendário hoje e começar a contar 7 semanas. Você vai chegar numa data que é no dia 15 desse mês. O Grupo M estava aqui, e por isso nós não celebramos, pois estamos com outro tema. 7 semanas depois, e vem o quê? Pentecostes. Pentecostes 50, vem de 50 dias depois. 7 semanas depois é o tempo de comemorar a festa da colheita, que se chamava de Pentecostes. E aí eles estavam então reunidos, pronto para comemorar a colheita, mas mal sabiam eles que a colheita dos frutos, dos grãos que ali estavam, não se comparava à colheita espiritual que eles estavam prestes a colher. E aí nós temos então a vinda do Espírito Santo, que desceu sobre as pessoas, e nós vamos ler o texto agora de como isso aconteceu. E nós vamos ter até efeito sonoro agora, para nós entrarmos dentro de Pentecostes, tá? Preste atenção. Chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um vento, um som, como de um vento muito forte. Aí, vamos ver se funciona. E encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Só que esse som aí estava fraquinho contra Pentecostes, hein, Christian? Tô brincando, tá bom. Se não ia acontecer, pode baixar o som. Se ele colocasse tão forte quanto foi lá, sabe o que iria acontecer? Os vizinhos iam chegar para cá, porque estavam reunidas ali 120 pessoas, desce o Espírito Santo, o som foi tão alto, que as pessoas começaram a vir e querer saber o que é que aconteceu. Surgiu então essa multidão curiosa. Será que existe curioso hoje ainda? Dá um barulhão, enche de gente, sabe como é que é? Surgiu essa multidão curiosa, e ali estavam pessoas de diversos países, lugares que falavam línguas diferentes. E aí o Espírito Santo começa então a capacitar os discípulos e todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo a falar uma língua que eles não falavam antes. E aí as pessoas, toda aquela multidão de todos os lugares que estavam ali reunidos para aquela festa, nas proximidades, começam a entender como se fosse no seu idioma original. Poderíamos dizer que o contrário da Torre de Babel aconteceu aqui. Na Torre de Babel, o intuito era crescer, uma grande torre para que nós cresçamos e apareçamos.
e aí Deus confunde as línguas, cada um fala um idioma diferente. E aqui, quando o intuito é engrandecer o nome de Deus, Deus une as línguas, faz com que eles se entendam, para que a mensagem de Deus possa ser proclamada. Então a primeira obra do Espírito Santo aqui foi fazer com que as pessoas entendessem o Evangelho. E aí acontece então que Pedro pega a palavra e começa a explicar. Alguns acharam, o povo está bêbado, está todo mundo doido, falando uma língua que não sabe falar, imagina essa bagunça. Mas aí dá para entender, é diferente, o que está acontecendo? Ele diz, não, ninguém está bêbado aqui não, é de manhã ainda, deixa de loucura. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel já falou que iria acontecer. O Espírito Santo veio sobre nós. E aí ele começa a abrir as Escrituras e ler um texto, onde isso já estava previsto para acontecer há mais de 400 anos atrás. E aí Pedro lê o texto que é a base para as nossas 4 barreiras quebradas pelo Espírito Santo. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, que ele cita em Atos 2, 17 a 21. Ele diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos aqui uma passagem que fala dos últimos dias. Eu gostaria de perguntar, vocês sabem quando que são os últimos dias? Quando a Bíblia fala os últimos dias, vocês sabem quando que vai acontecer os últimos dias? Porque ali ele cita Pentecostes, algo que já aconteceu. Mas cita ali ainda algumas coisas com a lua e com o sol que ainda estão por vir. Eu gostaria que você entendesse, sempre quando você ler sobre os últimos dias na Bíblia, saiba que se trata de tudo aquilo que acontece entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Portanto, nós vivemos nos últimos tempos. Quer dizer que agora é tempo de graça. O Messias já veio, Jesus já veio, ele já nasceu, já morreu, a sua palavra hoje é pregada, e a única coisa que resta é ele vir de novo. Portanto, nós estamos num tempo que são os últimos dias. E aí o início desses últimos tempos, os últimos dias da história desse globo terrestre, acontece que o Espírito Santo começa a trazer uma multiplicação daquilo que Cristo ensinou. Mas para isso precisam ser quebradas algumas barreiras. E aí eu quero que, se existe alguma dessas barreiras ainda no nosso coração, eu desejo que elas sejam quebradas também nessa noite. Porque aquilo que aconteceu em Pentecostes, eu desejo que aconteça em nosso meio também. Amém? Amém a gente diz, mas será que a gente está preparado? Vamos às barreiras que são quebradas pelo Espírito de Deus. 4 barreiras quebradas. E a primeira barreira que nós vemos aqui é a barreira dos povos. O versículo 17 diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Toda a carne. Nós temos que entender que até então existia um povo privilegiado, e eram desse povo que algumas pessoas no Antigo Testamento recebiam o Espírito de Deus. O profeta Davi, por exemplo, e muitos outros profetas do Antigo Testamento. Mas esse povo era uma nação. Que nação era essa? Quem sabe? Que povo que era? Povo de Israel. O Espírito Santo descia então sobre o povo de Israel, sobre algumas pessoas, mas aqui vem uma profecia que diz: olha, eu derramarei sobre toda a carne, não só mais o povo de Israel, não vai ser só mais agora os filhos carnais de Abraão, agora nós vamos derramar sobre todos os povos.
E é por isso que hoje nós temos brasileiros cheios do Espírito Santo, paraguaios, argentinos também, Renê. Esse é americano, né? Tem americano também. Quebra-se uma barreira de povos, onde todos os povos têm o direito de receber o dom do Espírito. Nós estivemos reunidos com o pastor Davi Miller, no Rio de Janeiro, e junto com ele estava um missionário chamado Jake, que é esse rapaz que vocês podem ver aqui. Jake trabalha para uma organização que trabalha com povos onde o evangelho está crescendo. E Jake contou algumas experiências fantásticas para nós. Ele trabalha para uma organização que se chama Big Life. E ele conta o como milhares e milhares de cristãos estão se convertendo em países como na Índia, ou países muçulmanos, como por exemplo no Paquistão. E ele contou uma experiência de um paquistanês cheio do Espírito Santo, que eu quero trazer para vocês. Ele contou que eles estavam orando por um dos seus missionários que estava sequestrado. E essa história ele contou quente, porque ele tinha recém recebido no celular o fim dessa história. Esse missionário, que era um muçulmano que se converteu ao cristianismo, todos os povos receberam o Espírito Santo. E eu não sei o que você pensa quando você vê rostos árabes, mas a nossa sensação deveria ser de que lá pode ser um irmão nosso na fé. E aí esse missionário, então convertido ao cristianismo, que era do muçulmano, foi sequestrado, foi levado por vários dias, já estava sem ninguém saber onde ele se encontrava. Jake o conhecia, e eles estavam em intensas orações, porque não sabiam o que aconteceu com o missionário, que nem o nome não pode ser mencionado, porque até hoje é um fugitivo. Ele foi sequestrado, e durante esse tempo de oração, que ele recebeu então a mensagem no seu celular, de que algo maravilhoso aconteceu com ele. Ele tinha sido levado para um lugar muito distante, e ele começou a ser torturado pelos sequestradores muçulmanos. Enquanto ele era torturado, ele apanhava, eles queriam saber nomes de outros cristãos, para que pudessem o sequestrar também, e eles amarraram uma corda no seu pescoço, o penduraram de forma de que ele, se ele não se mexesse, ele continuaria vivo, mas se ele dormisse, ou soltasse um pouco as suas pernas, a corda apertava cada vez mais o seu pescoço. E ele passa então nessa situação alguns dias sem poder dormir, sem receber comida, nem água, cuidando para que o seu pescoço não seja enforcado. Mas aí, vocês lembram que ele era um homem cheio do Espírito Santo? Um dos sequestradores olhou para esse missionário e diz que foi tomado de um pavor, porque ele viu uma luz ao redor desse missionário, que ele nunca tinha visto antes. E ele passou a temer, porque ele falou: eu estou mexendo com um homem de Deus. Mas ele era um dos sequestradores, e tinham outros. Sabe o que o cara fez? Ele preparou, isso o próprio contou para o Jake, depois mandou uma mensagem. Ele preparou uma mistura, uma droga, colocou no chazinho dos seus colegas, fez com que eles dormissem, drogados pelaquela mistura. Enquanto os outros sequestradores então dormiam, ele pegou o missionário, colocou no lombo de um cavalo, levou por algumas 3 horas pelas montanhas, depois pegou mais um jipe, levou até uma BR, pagou um caminhão que o levasse até uma cidade. E chegando nessa cidade, esse missionário escreve então para o Jake: eu estou fraco, muito fraco fisicamente, mas forte, porque tive uma experiência com Deus que nunca tive antes. O Espírito Santo não nos abandona quando nós estamos num lugar sozinho, e o Espírito Santo não escolhe nações para encher as pessoas com o seu poder. Por isso essa barreira dos povos precisava ser quebrada, e para os judeus entender que alguém de um outro povo poderia ser cheio do Espírito Santo foi uma ideia muito esquisita. A segunda barreira que foi quebrada com a vinda do Espírito Santo foi a barreira do sexo feminino. O texto bíblico diz assim: e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu não sei se você sabe, mas no tempo de Jesus, uma mulher não era considerada nada do que se pode comparar hoje
como é a mulher respeitada, isso são tudo frutos do que o cristianismo desenvolveu, porque na época de Jesus as mulheres eram maltratadas. Existia inclusive uma discussão se as mulheres tinham ou não uma alma no tempo de Jesus. Alguns dos rabinos diziam que seria melhor jogar a lei escrita no lixo do que ensinar para uma mulher. E aí nós vemos que Jesus tem uma atitude já totalmente diferente. Jesus começa a falar com as mulheres, ensinar as mulheres. Jesus perdoa as mulheres e trata elas com a mesma dignidade de um homem. E aí vem Pentecostes, a festa da colheita, e Pedro lê o texto que diz: os vossos filhos e as vossas filhas, as meninas, vão também ser cheias do Espírito Santo e vão profetizar. Os meninos, tanto quanto as meninas tanto quanto os meninos, vão receber o dom de Deus, de serem cheias do Espírito Santo e vão profetizar. Profetizar significa falar a vontade de Deus aos homens, trazer uma mensagem. Nem sempre é algo do futuro, muitas vezes é algo que está acontecendo, mas uma palavra enviada por Deus. E Pedro diz: olha, as mulheres vão falar tanto em nome de Deus quanto os homens. E essa barreira então foi quebrada, e as mulheres também foram cheias do Espírito Santo. A terceira barreira quebrada é a barreira da idade. O versículo 17 ainda diz assim: os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando isso estava acontecendo, é muito provável que os discípulos tenham sido muito jovens ainda. Talvez João, que era um dos mais novos, estava ali recém recebendo o Espírito Santo, talvez tinha uns 26 anos, novinho ainda, né? Talvez Pedro tivesse um pouquinho mais, uns 34, também muito novo. Para um rabino, era considerado alguém muito jovem. Mas o texto diz assim: olha, não vai ter idade. Os jovens vão também ter visões e vão ser cheios do Espírito Santo. Não existe uma barreira para a idade. Os jovens vão com sabedoria também ter visões daquilo que acontece no reino de Deus. E deixe-me dizer aqui algo para os jovens: se o Espírito de Deus toca o seu coração com alguma visão, talvez você enxergue um amigo seu se perdendo, indo para o inferno. Talvez acorde de noite preocupado, porque Deus te incomoda com uma visão do reino que você não estava vendo. Ouça e com sabedoria transmita essa mensagem ao seu amigo, porque os jovens também são cheios do Espírito Santo. E essa barreira de idades também quer quebrar a ideia dos mais velhos aposentarem-se no cristianismo. Diz aqui, olha, e os vossos velhos sonharão sonhos. Não existe uma faixa etária para que você seja cheio do Espírito Santo e tenha atitudes divinas, mas os velhos também vão sonhar com coisas do reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o nosso sonho tem muitas vezes a ver com o nosso subconsciente. A gente sonha muitas vezes aquilo que fica pensando durante o dia inteiro, entende? Então muitos velhos sonham com uma boa jogada no baralho, porque passou o dia inteiro jogando baralho, né? Sonham com a loteria, porque durante o dia passaram o dia inteiro sonhando em ganhar na Mega Sena. E às vezes os sonhos correspondem àquilo que está movendo o coração. E o texto diz assim: olha, os velhos, por mais que já tenham muita idade, ainda vão sonhar sonhos voltados para o reino de Deus. Os velhos vão ter sonhos que têm a ver com o reino de Deus, com aquilo que acontece no mundo espiritual. A palavra velhos aqui, ela é um pouquinho perigosa. Eu não sei quem aqui vai se sentir parte disso agora, né? E eu também não vou dar o meu palpite. O texto aqui poderia ser traduzido também como um ancião, alguém com mais experiência, alguém que já está mais tempo na caminhada com Cristo. A Bíblia diz: esse também não vai aposentar a sua espiritualidade. Pelo contrário, os velhos ainda terão sonhos voltados para o reino de Deus.
E aqui eu quero deixar o meu pedido às pessoas que têm um pouco mais de idade já, experiência. Talvez já faz tempo que você pendurou a chuteira de futebol, né? E é bom que pendure, porque se colocar ela pode ser que quebra todo o físico, né? Porque o espírito ainda está novo, mas a casca já está bastante crocante, né? Não mexe assim no inverno, trinca tudo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: talvez você pendurou a sua chuteira de futebol, o esporte, mas não pendure a sua vida de oração. Não pendure a Bíblia Sagrada. Não pendure a sua vida com Deus. Porque essa igreja aqui precisa de anciãos, velhos, que ainda sonham sonhos do reino de Deus. E que são uma inspiração para a juventude. Com os seus sonhos, com aquilo que Deus coloca em seu coração, da qual você sonha que isso se realize. Tem velhos que envelhecem e passam então a, como falei, jogar cartas. Outros se dedicam a criticar o governo o resto da vida. Alguns a deixar a poupança ainda um pouquinho mais gorda, para que os filhos se briguem ainda um pouquinho mais. Outros se dedicam a dobrar os joelhos, a orar. E tem sonhos do reino de Deus, que são transferidos de geração em geração, e assim abençoam e deixam uma herança espiritual, talvez nem tanto, tão gorda a poupança material, mas uma poupança espiritual, riquíssima para a próxima geração. Então a barreira da idade também é quebrada, e se você talvez diz assim, né, eu já estou me aposentando na igreja, eu já não quero mais nada, olha, o Espírito Santo ainda quer ver todas as idades cheias de sua presença, transmitindo as profecias, as visões e os sonhos que Deus coloca em seu coração. Quem sabe velhos, idosos, ou nem tanto assim, quem sabe Deus te acorde alguma noite com algum sonho de alguém que você ainda precisa salvar. Você não, mas o Espírito de Deus através de você. Alguém que talvez você ainda chegue e cutuque e fala assim, jovem, estou sentindo você cada vez mais distante. Como está a sua vida espiritual? Como seria bom alguns mais velhos chegarem carinhosamente para os nossos jovens e trazerem os seus sonhos de bênção para eles. A quarta barreira que então é quebrada é a barreira social. O versículo 18 diz assim: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu não sei se você sabe, mas a palavra servo que está aqui é a palavra doulos, que em grego significa literalmente escravo. Está falando aqui de escravos. E é interessante que todos os estudiosos falam, olha, aqui pode ter o sentido simbólico de ser um servo do Senhor, mas é muito provável que também esteja o sentido literal de que Deus também vai encher o coração de escravos. Se você reparar nas escrituras, você vai ver que a Bíblia nem sempre, ou nem fala nada contra a escravidão. E talvez você fale, mas por quê? E nós não entendemos a escravidão que existia, a forma com que o escravo era tratado no povo de Israel. Nós pensamos da maneira grega, da maneira dos egípcios, da maneira do descobrimento do Brasil. Mas o escravo, na época, ele era muito bem tratado pelos israelitas. Ele não apanhava, como nós vemos. Pelo contrário, o escravo, ele sempre tinha o cuidado de ter o alimento para ele e seus filhos, para sua esposa, moradia, quem cuidava era o seu senhor, moradia para os filhos. E se o escravo ficasse doente, o Senhor também cuidava para que ele voltasse a ter saúde, porque um escravo sem saúde não significava nenhum lucro para ele. Mas nós entendemos, na verdade até eu acho que um escravo na época estava melhor do que muitos com salário mínimo hoje em dia, viu? Porque se ele tinha casa garantida, comida para os filhos garantidos, tem muitos hoje que dizem, eu sou livre hoje, né? Mas com salário mínimo não consegue nem pagar a comida, muito menos a casa e nem a saúde. Mas tudo bem, Deus não critica aquela forma de escravidão que existia na época, mas ele diz o seguinte: aqueles que são considerados classe baixa,
aqueles que são considerados só os servos, também serão cheios do Espírito Santo. Tinha uma coisa que os escravos não tinham na época, os servos, que era o direito ao estudo. Não eram pessoas que tinham muito estudo, muita capacidade intelectual. E aí, o povo de Israel pensava assim: não, mas se o Espírito Santo vier, então vai ser para aqueles estudiosos, para os inteligentes. E aí o Espírito Santo vem e quebra uma barreira social e diz o seguinte: também os servos, aqueles que não tiveram estudos, vão ser cheios do Espírito Santo, talvez até mais cheios do que muitos patrões por aí. E o Espírito Santo vem então sobre essa classe que na época era considerada menos, mas que para Deus era muito mais. E se nós olharmos, o cristianismo se multiplicou principalmente entre os pobres. Mas aí acontece que às vezes surge uma barreira dentro da gente ainda, de achar que nós só temos a aprender a alguém que está acima de nós, socialmente. E o Espírito Santo diz assim: olha, patrão, pode ser que um funcionário seu seja mais cheio do Espírito Santo do que você, tenha mais a presença de Deus do que você. Isso quer dizer para nós que nós não devemos construir uma barreira que o próprio Espírito Santo quebrou. Pelo contrário, se vemos alguém humilde ou alguém rico, se ele for cheio do Espírito Santo, nós devemos estar abertos para aprender também dessa pessoa, porque ela pode ter uma vida muito simples, falando economicamente, mas pode ser rico espiritualmente, que talvez causaria inveja em muitos de nós. Conhecer o fervor, a pureza e a santidade de algumas pessoas. Assim foi na época. O Espírito Santo veio e tomou conta então desses 4 grupos, todos os povos, seja pião ou menina, seja jovem ou velho, seja chefe ou seja um escravo, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu aí? O que aconteceu foi uma grande colheita. De todas essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, quebradas todas as barreiras. Diz aqui então que naquele dia, depois de o apóstolo Pedro pregar, agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 pessoas em Pentecostes recebem o Espírito Santo em sua vida, e o cristianismo se multiplica então de Jesus para os 120, para os 3.000, e o cristianismo está aí até hoje. E lembrando, Jesus diz o seguinte: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E esse grão então morre, esse grão desce à terra, esse grão se multiplica em Pentecostes, a grande festa da colheita. Eu me pergunto, o que vocês estão mais preocupados? Em grandes colheitas de semente, que deixam nossa conta bancária gorda, uma multiplicação da semente da qual Jesus falava, de pessoas que recebem o Espírito de Deus, se convertem a Jesus Cristo e são salvos. Que colheita nós queremos? Aquela festa da colheita, tão voltada só para a riqueza, graças a Deus por isso, mas o sentido dela mudou quando o Espírito Santo veio e mostrou: olha, aquele grão de trigo era um símbolo não para o trigo que deve encher os vossos caminhões, mas para o trigo espiritual que deve encher o mundo de discípulos do reino de Deus. E no versículo seguinte a esse, e assim nós vamos concluir esse pensamento, Jesus fala para nós o que deve acontecer. Jesus diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida terrena a conservará para a vida eterna. Sabe o que quer dizer com isso? Se nós olharmos para o nosso grão, nossa vida, falarmos assim: nossa, eu sou tão lindo, eu gosto que olhem para mim, sou tão brilhante que eu acho que o meu grãozinho, a minha vida, deveria ser exposta numa vitrine de grãos.
deveria ser um modelo de grão. Jesus fala: olha, se você não for plantado, não entregar a sua vida, e dizer assim: eu vou entregar a minha vida para o reino de Deus, ela não vai multiplicar, ela vai ficar só, e você vai perder a sua vida para a eternidade. Mas se você entregar a sua vida, se nós como igreja não ficarmos focados só em olhar o nosso grão, mas estarmos dispostos a dar um tanto da nossa vida para o reino de Deus, para ganhar almas para Ele, então os grãos vão se multiplicar, e a colheita vai ser muito grande. Meu pai falava uma vez uma frase, falou para mim, que me marcou muito. Ele disse: Isaí, ganhar almas para Jesus não é fácil. E eu ouvi uma vez, ele ouviu isso do Matias, se não me engano: cada vez que o pastor ganha uma alma para Jesus, ele perde um tanto da alma dele. Cada vez que você ganha uma alma para Jesus, vai custar um pouquinho da sua vida. Não vai acontecer assim. Cada vez que nós queremos nos multiplicar aqui como igreja, enquanto nós estamos olhando para nós e dizer: está tudo legal, não vai custar nada. Mas quando nós entendermos que temos que ser plantados e queremos que se multiplique, e entendermos que tem pessoas lá fora que ainda precisam do amor de Deus, então vai começar a custar parte da nossa alma. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, que quando nós odiarmos essa vida terrena, nós vamos conservá-la por toda a eternidade. Hoje aqui eu não sei quantos grãos nós temos aqui nas mãos de vocês, mas você sabia que se cada grão desse aqui fosse plantado, se não existisse mais grão nenhum em todo o Brasil e no mundo, nenhum grão de trigo, só esse que está na mão de vocês, num período curto de tempo, esses grãos poderiam alimentar o mundo novamente, simplesmente os reproduzindo. Só que normalmente a gente chega em casa e joga fora. Agora eu não estou interessado que esse grão aqui se multiplique, estou interessado que a sua vida e a minha se multiplique, e que a gente não chegue para casa e jogue toda a mensagem fora, mas que a gente plante a nossa vida no reino de Deus, para que se multiplique, e frutos maravilhosos vão acontecer. Essa semana tive uma experiência muito linda, poder despedir-se de alguém que partiu para a glória. Eu postei essa experiência no Facebook, e na quinta-feira tinha o jogo de futebol lá embaixo, e aí me comunicaram que a Márcia estava muito mal no hospital, ela já estava tomada pelo câncer. Me comunicaram a Dagmar, que acompanhou ela espetacularmente, fazendo perguntas sobre a fé, que ela respondeu e confirmou nos últimos dias. E Dagmar disse que os médicos falaram que se encerrou a químio, a rádio, porque não tinha mais esperança. E eu senti então, naquela tarde, eu tenho que ir hoje visitar a Márcia. Mas quando eu cheguei em casa, tomei um banho, joguei bola o dia inteiro, olhei para fora, a chuva, já era depois das 6, deu uma preguiça. Será que eu não posso ir amanhã? Mas o Espírito de Deus me falou que eu era para ir hoje. Juntei minha família, juntei as forças, falei: vamos lá, vamos junto, vamos visitá-la hoje. Cheguei lá por volta de 9 horas da noite. Eu abro a porta do quarto, ela me dá um sorriso que pagou toda a viagem. Parecia que estava me esperando, apesar de o contato com ela ter sido muito pouco. Conversei com ela, li um texto bíblico, orei, e senti de Deus de dizer assim: Márcia, Deus pode todas as coisas. Eu sei que se Ele quer, Ele pode te curar ainda. Mas se Ele não quiser, você vai ver Jesus antes de mim, e isso vai ser maravilhoso. No que eu termino a frase, ela dá um sorriso, demonstrando que compreendeu. Eu dei um beijo em sua testa, vim para casa. Na manhã seguinte, recebo a notícia de que ela partiu. A visita não teria sido mais possível, porque naquela noite ela foi sedada.
E eu tive uma experiência tão boa com Deus. O marido enlutado me disse depois: Isaí, depois que você saiu, ela disse: agora eu estou preparada, eu posso ir, eu estou em paz. E assim ela descansou. Sabe, é tão fácil a gente arrumar desculpas. Eu teria algumas desculpas para não ir naquela noite, mas eu sou muito grato a Deus que naquele momento eu obedeci, não fui tomado pela preguiça, e foi uma experiência, digo para vocês, cheia do Espírito Santo, despedir alguém que agora está vendo Jesus e partiu em paz. Mas eu gostaria de que vocês soubessem, irmãos, que às vezes o Espírito Santo pode tocar a vida de vocês, como eu tenho certeza que usou a vida da Dagmar para trazer consolo a ela. Foi quem ela chamou nos últimos momentos, enquanto ela ainda estava lúcida. Dagmar nova aqui na igreja, e eu admirei tanto a sabedoria que Deus deu, toda a família. Entendam, irmãos, o Espírito Santo não é limitado à idade, a povo, a menino, a menina. O Espírito Santo quer encher a vida de todos nós e nos usar para que frutos eternos permaneçam. E o meu desejo, essa festa da colheita, minha oração, é que meninos e meninas, jovens e velhos, chefes e funcionários de todas as nações, sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Nós queremos ter o nosso tempo de intercessão. Eu convido a equipe de louvor a chegar aqui. E nós vamos estar orando também pela família enlutada. Nós queremos orar uns pelos outros, pelos pedidos que foram mencionados aqui. Mas eu quero orar por você também, que nessa noite gostaria de dizer: Deus, o que é isso, ser cheio do Espírito Santo? Eu gostaria de ser mais sensível, eu gostaria de sentir mais a Tua presença em minha vida. Eu quero dizer, o Espírito Santo não se limita a mim, aos pastores, a ninguém, e Ele quer encher a sua vida também. Eu peço que você, durante esse tempo de intercessão, se você quer interceder, venha até aqui, se você quer agradecer, mas se você também gostaria de dizer: Deus, enche a minha vida com o Teu Espírito Santo. Eu não quero, talvez já tenha mais idade, mas eu não quero pendurar as chuteiras espirituais. Eu quero permanecer firme com uma vida espiritual com Deus. Se você gostaria de renovar esse voto talvez com Deus, venha também. Vamos orar juntos. Vamos clamar uns pelos outros. O Espírito de Deus está aqui. Vamos ficar de pé. Música breve, já no início, pode chegar aqui para orarmos juntos. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche
Deus querido, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por essa igreja, por cada alma que está aqui, por cada um que é fruto de uma semente que algum dia se doou, que algum dia trouxe a tua palavra à vida, proclamou essa mensagem viva que se multiplica até hoje. E Deus, eu quero te pedir que assim como o Senhor multiplica a colheita da semente, assim o Senhor multiplique também a vida que está em nós, o Espírito Santo, para outras pessoas. Deus, eu te peço que essa igreja, se não tiver sempre uma colheita forte de trigo, de soja, de milho, mas que tenha uma colheita espiritual. Deus, que nós nunca venhamos a passar fome espiritual nesse lugar, mas que possamos sempre estar sendo repletos, cheios do Teu Espírito Santo, que gera em nós a vida que pode se multiplicar cada vez mais e trazer a Tua presença a outras pessoas. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem dado, obrigado pelo dom da vida, obrigado sim por cada pessoa que tem o pão de cada dia, mas eu oro em especial nessa noite pelo pão espiritual. Eu oro em especial para que as nossas casas não sejam famintas, aonde talvez um devora o outro pelo dinheiro, porque a sua alma está seca, está desnutrida, não conhece o poder do Teu Espírito Santo, não conhece a Tua presença em sua vida. Deus, esteja suprindo a fome espiritual de cada um com a Tua presença nessa igreja. Receba, Senhor, a gratidão de cada um que está aqui para dizer obrigado. E também, Senhor, ouça os pedidos que cada um traz para interceder por seus familiares. Deus, eu oro por esse marido enlutado, por essa filha que perdeu sua mãe. Fortaleça esses corações, em nome de Jesus. E assim eu te peço que a consolação do Espírito Santo esteja sempre envolvendo essa igreja, que cada vez mais possa colher frutos espirituais nesse lugar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.